Boa tarde, flores do dia. Aliás, bom dia, porque eu ainda não almocei. Eu sou a Simone Zanelato e este é o canal da tia. Depois de muito pensar, optei por esse nome porque eu sei que de qualquer maneira vai ser chamado de canal da tia. Muita gente ainda me chama de tia Simone por conta do trabalho no EJC. Algumas pessoas me chamam de tia Cici ou tia Cici, ainda por conta do trabalho no Projeto Arco-Íris e pelo meu Instagram. E porque eu sou tia de uma pancada de gente e eu não tenho problema nenhum com isso, eu adoro ser chamada de tia. Esse canal é para você que, assim como eu, tem uma necessidade de falar imensa e ninguém te aguenta mais. A gente precisa falar, precisa botar para fora, só que fica todo mundo meio de saco cheio, né? Chega uma hora que as pessoas não querem mais escutar a gente. Eu sou uma. E coitado do Frederico, aliás, a gente vai ter um quadro aqui, Escuta Frederico, porque o Frederico me ouve o dia todo. Melhor pessoa, aliás, melhor ser humaninho para conversar, porque ele não reclama, ele não retruca, ele só balança o rabo e arregala o olho. Perfeito. Eu queria falar um pouco sobre como eu me sinto. E aí as pessoas veem a gente na rua e perguntam assim, como é que você tá? Aí é muito mais fácil a gente falar que tá bem, porque se a gente for explicar tudo o que tá acontecendo, dá muito trabalho. E, por exemplo, se eu estiver no mercado, vai passar a tarde toda ali conversando, acabar esquecendo a lista de compras. Enfim, hoje é dia 2 de dezembro e eu no domingo caiu minha ficha. Antigamente dizia-se muito, né, que o programa do Silvio Santos e o Fantástico, eles davam depressão na gente, porque vai chegar, é um sinal de que vai chegar segunda-feira e vai começar tudo de novo. Nesse caso, o dia 30 de novembro, me deu um gatilho, porque aí é quando a gente para pensar no que a gente fez, em quem eu fui durante esse período, que eu conquistei, como foi o meu 2025. Não faz muito tempo eu estava conversando com uma amiga, também paciente oncológica, né, tratamento recente, e aí ela me disse assim, eu sei que eu não quero mais ser a pessoa que eu era, porém eu não sei quem eu sou agora. E é exatamente assim que a gente se sente. Como vocês sabem, lá em 2019, eu fiz o meu tratamento para um CA de mama. E desculpem a sirene da prefeitura, eu tô aqui no quintal da minha casa. E aí eu me lembro que no último dia da consulta no radio-oncologista, ele virou para mim e falou assim, radio-oncologista, para quem não sabe, é o médico que administra a radioterapia, tá? Ele monta o tratamento, tudo dentro do seu histórico. Mas aí eu não vou me arriscar a falar muito em termo técnico, porque não é minha área. Mas o meu radio-oncologista, um fofo, por sinal, ele se virou para mim e falou assim, cuidado com a depressão. E eu olhei para ele e falei, hã? Porque durante o tratamento, o que a gente mais escuta é falar, calma que o pior já passou. O pior que as pessoas falam, a gente deduz que seja a quimioterapia, né? Mas assim, a quimioterapia é terrível, tá? Terrível, é um bagulho louco. É um negócio que não dá pra gente explicar num vídeo de 15 minutos. Não dá pra gente explicar num evento de Outubro Rosa. A quimioterapia é um negócio muito doido. No bom e no mau sentido. É muito doido. Bom, eu pensei e falei pra ele, mas doutor, agora é pra ficar tudo bem. Ele falou, então, agora você vai entrar num estágio que é o pós-tratamento. E eu descobri, depois de todos esses anos, que não era só o pós-tratamento que era ruim. O pós-tamoxifeno é pior. Tamoxifeno é a medicação que a gente toma por 5 anos, a medicação da hormonioterapia, que eu apelidei ele de Tamo Aqui Sofrendo,
e tive alta do tamoxifeno dia 24 de maio de 2024. E eu pensei que a minha vida ia voltar ao normal. E, a conclusão que eu chego é que voltar ao normal eu não sei mais nem o que é. Depois de tudo que aconteceu, depois daquela época das máscaras lá, eu não sei mais o que é normal. Talvez tudo seja normal, um novo normal. Mas, enfim, eu queria entender um pouco do que foi o meu ano. Porque assim, o que eu falei pro meu marido, o que deprime a gente, o que dá uma ansiedade, um desespero, é você chegar, de repente, no dia 1º de dezembro, e você parar para pensar que eu não comprei um carro, eu não tirei um diploma, eu não gastei o meu réu primário, não coloquei peruca, entendeu? Não fiz uma lace de cabelo comprido. Eu fiz trança, fiz bastante trança. Mas não fiz nada assim de extraordinário. E aí você começa a se sentir um zero à esquerda, porque as pessoas, principalmente as mulheres, olham para você e falam assim: você continua nessa vida, essa vida sem graça? Eu vi uma moça falando na novela, essa vida sem graça de dona de casa. E aí você para olhar para tudo e aí você começa a pensar na musiquinha do Então é Natal e o que você fez. Só que é muito importante lembrar que as coisas são diferentes para as pessoas têm vidas diferentes e o que muitos consideram realização para a gente, depois de todo o processo que a gente vive, é o de menos. Por exemplo, andar a pé, para mim, é uma conquista muito grande, porque eu já vivi situações em que eu não conseguia chegar ao centro da cidade em menos de 15 minutos, um caminho que eu fiz a minha vida inteira. Então, quando eu penso em realização, eu me lembro que esse ano, aconselhada por uma amiga psicóloga, eu fui fazer algo que não tem nada a ver comigo, que foi Pilates, porque eu sou uma pessoa um pouco enérgica, não sei se vocês sabem, quem me conhece, sou uma pessoa extremamente agitada. E eu achei que Pilates era uma atividade muito zen para mim, mas mesmo assim eu fui me arriscar para ver se eu conseguia dar um jeito nessa ansiedade. E para minha grande surpresa, uma coisa que eu consegui fazer foi fazer agachamento na ponta do pé. Uma pessoa que um dia não conseguia colocar os pés no chão, porque eu tive dias de não conseguir. A dor que eu sentia naquela parte do pé, que eu só descobri que tinha osso quando eu fui fazer quimioterapia, acho que é metatarso que fala, ela me impedia de colocar os pés no chão. E hoje me sinto realizada porque eu consigo, hoje no Pilates eu consegui levantar e fazer isometria de novo na ponta dos pés, agachar na ponta dos pés, são mais de 90 quilos na ponta dos meus pés e eu tô firme e eu consegui. Eu esse ano me vi, não é obrigada, mas obrigada, se é que vocês me entendem. Eu já sabia que eu tinha uma perda óssea, né? E com o tempo ela foi potencializando, foi se agravando, não sei qual seria a palavra certa. Eu só sei que um dia eu decidi, eu estava aqui num domingo de carnaval e o meu filho chegou de madrugada, lá de Arthur Nogueira. Aliás, gente, como vocês conseguem pular carnaval na rua? Que coisa terrível. Um cheiro de cachaça, com urina, não sei se eu posso falar xixi, que seja, e vômito, e sovaco, tudo misturado. Naquele sábado eu consegui ficar 15 minutos no evento e vim embora para minha casa. Eu estava com tanta dor de dente que o meu marido parou no posto para pegar uma coxinha porque eu não tive paciência para comer um cachorro quente na rua. Enquanto ele desceu para pegar uma coxinha, eu cochilei
E aí, às 4 horas da manhã, eu já estava andando pela casa naquele estágio da dor de dente que você já colocou pinga, já colocou reza brava, tudo que você imaginar. E aí o meu filho chegou e eu andando pela casa com dor de dente, com o rosto inchado, e ele perguntando se estava tudo bem. E eu falei, criatura, vai dormir. Domingo de carnaval, estava eu no pronto-socorro do dentista, lá em Campinas. E aí a dentista me aconselhou a fazer uma tomografia para ver qual era o X da questão, porque o que eu estava fazendo, eu ia lá, arrumava, dali 3 meses eu tinha que voltar, e era outro, e cada vez era um dente diferente. Foi quando eu cheguei na minha dentista e ela pediu a tomografia da arcada dentária que eu nunca tinha feito, e eu descobri que eu tinha perdido todos os meus superiores. Eu perdi os meus dentes e não havia mais nada que eu pudesse fazer. Aliás, eu poderia continuar esse tratamento. Cada 3 meses, tomar 2 caixas de medicamento, tomar antibiótico, ir lá, e não ia resolver o meu problema nunca. Acabei que eu tirei 13 dentes e eu estou usando prótese desde então. Já a prótese está bem folgada, já vou precisar trocar. Foi uma mudança muito difícil para mim, foi uma transição muito complicada, mas ela aconteceu, eu estou me adaptando ainda, acho que já me acostumei bastante, não sei como que vai ser, quais serão os próximos passos, mas para mim foi uma realização. Eu estou conseguindo viver bem com isso, assumir publicamente o uso da prótese, porque as pessoas não entendem, mas quando a gente assume, quando a gente torna público, é muito mais fácil de aceitar. Você não fica com aquele medo de que as pessoas, nossa, se eu vou ali, eu vou colocar, a pessoa vai perceber e vai falar, não, você mesmo fala, né? Você não deixa ninguém se apossar da sua narrativa, você mesmo fala, você mesmo conta a sua história. E é muito importante que você conte a sua história, porque você sabe contar, você sabe aonde está doendo. Então, pensando naquela história que eu falei na primeira publicação que eu fiz no meu outro canal lá, quem sou eu nessa história? Eu sou uma mulher em busca de quem eu sou de verdade. É igual o Tarzan. Quando o meu filho era pequeno, eu assisti muito Tarzan, eu adoro o Tarzanzão, porque tem o Tarzanzinho, o Tarzan 2, mas eu adoro o primeiro, Tarzan, que ele é um homem à procura dele mesmo, buscando as origens. Então, eu paro para pensar, eu falo, acho que eu sou um Tarzan. Pera, eu não sou o Tarzan. Porque o Tarzan, ele nunca soube de verdade quem ele era. E eu sabia quem eu era. Eu sei de onde eu venho, eu sei quais são as minhas origens. Nesse caso, eu acho que eu sou a Jane, talvez, porque a Jane sabia quem ela era até ela encontrar o Tarzan. E aí ela precisou se descobrir. Então, talvez eu seja a Jane. Eu e todas as outras meninas que eu conheci, a gente tem que todo dia se redescobrir, se reinventar e procurar uma maneira de recomeçar, de conquistar, porque tudo pra gente é uma conquista. A realização, ela não é só o que as pessoas acreditam que seja. A realização, ela não está só num bem material. Eu acho que uma realização é você conseguir passar o dia sem ter um pensamento negativo, você conseguir aceitar e entender a sua realidade e você entender que você pode sim ser a tal da guerreira, a bendita da guerreira, mas as guerreiras também param para chorar, para descansar. A gente não tem que dar conta de tudo. As pessoas, quando as meninas entram nesse processo de descoberta, né,
nesse começo elas falam assim: ah, eu sei que eu tenho que ser forte. Não, amiga, não tem não. Isso daí é ilusão, é fake. É fake. Porque não dá para você querer que uma pessoa que está com a língua em carne viva, que está aqui com essa, em volta da boca, sangrando, que não sente o gosto de nada da comida, que está com uma dor nos ossos insuportável, não dá para você querer que essa pessoa seja forte. Porém, saibam de algo importante. As pessoas, nem todo mundo faz alguma ideia do que você está passando, do que está acontecendo com você. Elas só querem ajudar. Então, eu acho que às vezes faltam um pouco as pessoas em volta também tentarem aprender, entender qual é a melhor maneira de ajudar. Né? Eu não diria falta de empatia. É só que assim, o câncer não é uma realidade para todo mundo. Né? Hoje, na minha casa, a gente consegue lidar com várias coisas, né? Referente ao assunto, a gente fala abertamente sobre, graças a Deus, nós temos essa tranquilidade, mas isso não acontece com todo mundo, porque nós fomos criadas assim. Vocês se lembram num filme, eu sempre falo isso, né? Quando eu falei muito isso em outubro, eu acho divertido. Vocês se lembram de um filme, tem um filme antigo, eu não vou me lembrar o nome, Tudo por Amor, uma coisa assim, que a Julia Roberts ela cuidava de um paciente oncológico e aí se apaixonava e ele falece. E aí tem uma música que é aquela uma coisa terrível, triste. Todos os casamentos que você ia, nos 10 anos seguintes, todos os casamentos tocavam essa música. Quando você fala que está com câncer, a pessoa já começa pensando na Camila da novela e já vem aquela coisa triste, já fazem aquela cara de não, para, gente, para. É difícil, sim, mas o alto astral, ele ajuda, porque você ficar jogado na cama, você ficar na Coitadolândia, eu aprendi esse nome no podcast de uma pessoa que eu estou seguindo, muito legal. E se você passar, decidir falar, não, eu vou ficar aqui nessa casa de sofrimento, nesse lugar de sofrimento, porque coitada de mim, vai ser muito mais difícil sair da onde você está. Então, assim, eu estou tentando fazer a minha listinha de realizações para 2025 e traçar alguns planos para 2026, que já vai começar com uma cirurgia, mas isso aí é outra história. Outra hora eu conto. Mas é sobre isso. E vocês? Fizeram uma listinha de realizações? O que vocês conseguiram realizar em 2025? Será que só eu que tô lascada desse jeito? Será que eu tô lascada? Não sei, ainda tô pensando. Mas eu acho que para começar é isso e eu já falei bastante. Não vou me estender muito para vocês não enjoarem da minha voz. Beijo, até daqui a pouco.